Gênesis capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e após feita a leitura, gostaria que você pudesse permanecer com a sua Bíblia aberta. São palavras de Moisés, guiadas pelo Espírito Santo, através da revelação do Espírito de Deus, que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ele escreveu assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e então foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminharam ambos juntos. E quando Isaque disse ao seu pai, Abraão: meu pai, ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o cutelo, o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Amém. Irmãos, está entre nós uma vez mais a palavra do Senhor, e a minha oração é para que o Espírito Santo nos conduza em segurança dentro da interpretação genuína à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa preparar o meu coração que prego e o nosso coração que vamos ouvir o ministrar do Evangelho. Uma vez mais, a minha oração é para que o Senhor possa tocar no meu, no seu, nos nossos corações, para que possamos, irmãos, estar como coração, como terra fértil, para recebermos a boa, infalível e maravilhosa palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós sem o Senhor não somos nada, e que o Espírito Santo venha agir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E todos nós, irmãos, precisamos da palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo, sem interpretação fiel às Escrituras, nós não vamos compreender o texto, e se ouvirmos algo sem ministrar do Espírito Santo, nós vamos tomar para nós aquilo que não é verdade da palavra. Não saiu do trono da graça, porque se veio do trono da graça é palavra de Deus, e o Espírito Santo precisa agir no nosso coração. Irmãos, nesta oportunidade, usando esse texto como base, através do Espírito Santo, quero conversar com os irmãos sobre um tema bastante sugestivo que está no meu coração: 9 passos, irmãos, na direção da fé genuína. 9 passos, aqui eu vejo 9 verdades, 9 passos que nós podemos dar
na direção de uma fé genuína. Aqui em Gênesis 22, o que nós vemos é um relato e uma experiência máxima de Abraão como homem de fé. Deus lhe dá um filho, 25 anos depois desta promessa. Agora que o filho já é adolescente, Deus está pedindo que Abraão sacrifique, mas Abraão, ele obedece prontamente, irmãos, sem questionar, por entender que Deus era poderoso para ressuscitar o seu próprio filho. Abraão, então, dá 9 passos aqui na fé, em direção da fé genuína, em obediência, quando submetido à maior de todas as provas. Nós sabemos que Isaque é promessa de Deus a Abraão. Isaque é o filho da promessa. Abraão, já velho, com o nome de Abrão, significa grande pai, mas ele não tinha filhos. Já de idade avançada, sua esposa Sara, irmãos, também era já de idade avançada, porém estéril. Mas eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Nós sabemos que Abraão recebeu de Deus uma ordem e uma voz o guiava, irmãos, e disse que ele deveria sair de Ur dos Caldeus, aonde a sua parentela era um povo bastante idólatra. E Abraão ouviu o Senhor falar com ele genuinamente, ele interpretou, se é Deus que está falando, tomou sua esposa. Abraão já tinha alguma coisa como bens, tomou o que tinha e partiu, irmãos, para uma terra distante, através de uma fala, de uma voz do Espírito de Deus que o guiava. E assim ele edificou o altar, é onde ele passou em Ai, esteve no Egito. Depois ele retorna novamente até a terra prometida, mas nós sabemos que ele não alcança essa terra, mas já avançada a idade, agora o Senhor trocou o nome dele de Abrão, pai grande ou um grande pai, para Abraão, o pai de uma grande nação. Portanto, Abraão agora ainda não tem filhos e a sua esposa continua da mesma maneira, estéril. Eu penso que quando as pessoas encontravam agora com Abraão, talvez quando alguém chamava ele de Abrão, talvez eu penso que ele corrigisse, claro. Olha, meu nome não é mais Abrão. Como não, Abrão? Não, Deus trocou meu nome para Abraão. Mas nasceu filho já, Abraão? Não. E a Sara, Abraão? Pelo menos ela se curou da situação que ela vivia, de ser uma mulher estéril, não conceber. Não, ela continua do mesmo jeito. Mas, Abraão, isso não é loucura? Não, eu sei quem tem crido. Foi Deus que trocou meu nome, eu creio. E Ele sabe o que Ele está dizendo. E disse que sobre a minha vida seria abençoada todas as famílias da terra. E ele creu. E agora, com a idade de 99 para 100 anos, nasceu Isaque. A família festejou. Nós sabemos que a Sara quis dar uma ajudinha, envolveu-se com Agar na sua família, e Agar não foi muito bem compreendida por ela, as duas se estranharam, e é assim que acontece quando a gente quer colocar as mãos nos planos de Deus. Deus não precisa da nossa ajudinha, mas Deus fez com que eles superassem aquela situação, e Agar teve que ir para o deserto com Ismael, enfim, Deus foi provisão para eles. E toda essa história, toda esta trama, e agora Isaque cresceu, e a gente pensa que ele está com a idade mais ou menos de 16, 17, talvez 18 anos, não se sabe o correto, mas está mais ou menos com a idade de uma adolescência. É claro que aqui ele já pode carregar um facho de lenha, nós vemos aqui um feixe, melhor dizendo, de lenha, então nós pensamos que Isaque ele tem mais ou menos entre 16, 17 até os 18 anos, provavelmente. Então a palavra começa justamente assim: e depois destas coisas, depois de todo esse acontecimento, o Senhor então chamou Abraão. Eu penso que Deus ficou sem falar com ele muitos e muitos anos, porque a vida estava correndo o seu curso, mas a palavra está dizendo que o mais intrigante aqui é que quando Deus se posiciona para falar, depois de tudo que nós ouvimos, a festa do desmame, o desentendimento entre Ismael e Isaque, Agar que vai para o deserto, depois volta, depois sai de novo, nós vemos o desentendimento entre Sara, entre Abraão, toda essa revolta, a vida continua, mas quando Deus se posiciona para pedir o seu filho, Abraão, no mesmo momento, Deus fala com ele: Abraão,
uma vez Deus chamou ele, Abraão, só uma vez. E ele já interpretou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, isso é incrível, isso é maravilhoso, irmãos. O que é importante na nossa vida é nós termos relacionamento com Deus, porque Ele pode nos chamar a qualquer hora. O Senhor pode falar conosco através de muitas maneiras. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus e logo em seguida ele interpretou a voz de Deus e sabia bem quem era. Abraão se relacionava com o Senhor. O primeiro passo, irmãos, o primeiro passo para uma fé genuína destes 9 movimentos de Abraão é discernir a voz de Deus e não só discernir, mas responder ao seu chamado. Abraão não foi alguém que melhorou de vida, as coisas ficou boas para ele, Deus deu vitórias a ele, ele concebeu filho, a sua família ia bem, ele tinha uma preocupação, aonde eu vou deixar com quem a minha fortuna, a minha riqueza, com Eliezer, alguém que é o meu servo? Não, eu preciso deixar com alguém, mas Deus o abençoou, Deus, irmãos, deu a ele muitas riquezas, muito gado, muitas coisas, mas nada disso fez Abraão esquecer como que ecoava o som da voz de Deus, como que Deus se comunicava com o homem. E isso é maravilhoso, irmãos. Deus bradou, Abraão, e ele respondeu uma vez só, ele respondeu já imediatamente, eis-me aqui. Irmãos, e porque Abraão discerniu a voz de Deus, respondeu ao seu chamado, mesmo antes de saber quem era, porque Abraão estava no centro da vontade de Deus. E assim nós não somos diferentes, queridos. Não adianta eu vir aqui e pegar uma mensagem dessa e fazer aqui uma palavra onde você vai chorar, vai gritar, vai bater, vai pular, dizendo, olha, Deus vai prover para a sua vida. Como, irmãos? A pergunta é, Deus vai viver provendo para aquele que nem conhece a sua voz? Não tem experiência com o Senhor? Não interpreta a voz de Deus, não discerne que é que está falando, não discerne quem está falando, não sabe discernir quem está falando aos seus ouvidos. Aqui Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e ele entendeu o seu chamado, porque ele estava no centro da vontade de Deus, aonde Deus queria que ele estivesse, fazendo o que Deus queria, na hora em que Deus mandava ele fazer. Abraão era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. Será que nós, irmãos queridos, estamos no centro da vontade do Senhor? Será que no nosso coração há uma certeza de sabermos, essa é a voz de Deus, isso é Deus que está falando, não é um homem, é uma palavra que tem Cristo no centro da mensagem, uma mensagem de fé dentro da luz das Escrituras. Tem crente que não esqueceu, já esqueceu como é a voz do Senhor. Nós, irmãos, infelizmente nos acomodamos principalmente quando as coisas vão bem, quando as graças do Senhor, as bênçãos, melhor dizendo, de Deus é abundante sobre a nossa vida. Irmãos, a nossa carne, ela faz das bênçãos de Deus uma idolatria. E nós acabamos, por sua vez, nos afastando do Senhor e esquecemos como é viver no centro da vontade de Deus. Às vezes nós, pelos movimentos da nossa vida, nós vemos um irmão padecendo, nós vemos uma irmã passando necessidade, nós vemos um irmão chorando, lamentando, e nós, irmãos, estamos tão insensíveis a Deus, e principalmente se estamos insensíveis a Deus, também estamos insensíveis à dor do outro. E mesmo sabendo que aquele irmão está passando por uma provação, uma dificuldade financeira, e às vezes nós temos até para supri-lo, para ajudar, mas nós estamos tão insensíveis à voz de Deus e não vemos que Deus colocou aquele irmão bem do nosso lado para que nós podemos ajudar, para que nós possamos ser canal de bênção, para que nós possamos exercer o ministério que Deus nos colocou, como amar o próximo, como Jesus nos amou. Nós esquecemos, irmãos. Às vezes a nossa necessidade, melhor dizendo, a necessidade de um irmão, de uma irmã está tão aparente aos nossos olhos, mas nós ficamos esperando alguém ajudá-lo. Por quê? E não olhamos, estamos desapercebidos à voz de Deus. Olhamos para aquele irmão, aquela irmã que nunca nos saudou, nunca sentou do nosso lado, e às vezes Deus colocou ele do nosso lado,
para que nós olhássemos, Senhor, na minha casa tem tanto, eu vejo esse irmão que precisa de uma ajuda, de um consolo, de um conforto, de uma palavra, de uma mão estendida, até de uma bênção financeira. Senhor, eu quero abençoar alguém, Deus está falando comigo, irmãos, louvado seja Deus. Deus fala conosco por voz, por movimento, por alguns acontecimentos, mas nós estamos tão apegados nas bênçãos, tão apegados nos problemas, tão apegados na religião que esquecemos, irmãos. Esquecemos como é a voz de Deus, esquecemos como é o falar do Senhor, como é o jeito de Deus se comunicar com a gente, irmãos. Mas o tempo que passou, as bênçãos que Abraão possuiu, a promessa que Deus cumpriu sobre sua vida, a liberdade que ele tinha onde ele morava, toda a sua pompa, porque ele era muito rico, todos os seus animais, o seu gado, a sua fazenda, todas as suas propriedades, nada disso fizeram Abraão esquecer de como era a voz do Senhor. Irmãos, bem-aventurados nós somos, se não esquecemos como é a voz do Senhor, não fazemos das nossas bênçãos, a bênção que Deus nos dá, uma idolatria, não, mas sabemos o meu Senhor se manifesta, sua palavra é imutável, o Senhor fala comigo poderosamente, Ele age sobre a minha vida, Ele dá sinais, e eu entendo sua voz, eu sei com quem eu tenho me relacionado, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E o segundo passo aqui, Abraão, irmãos, o segundo passo de uma fé em direção de uma fé genuína, é confiar no caráter de Deus. Por isso, ele obedeceu o Senhor sem tardança, sem reservas. Quando o Senhor disse a ele, Abraão, o Senhor olhou para ele no versículo de número 3 e disse, Abraão, acrescentou, toma seu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a terra de Moriá e ofereça-o. Deus está dizendo, é ele, ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Versículo 3, ele se levantou, no mesmo momento se levantou, pois Abraão de madrugada, ou seja, Deus falou com ele à noite, na mesma madrugada daquela noite, ele se levantou e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Louvado seja Deus. Aqui eu vejo que Abraão, irmãos, confiou no caráter de Deus. Bem, Deus prometeu para mim um filho. Deus falou que abriria a madre da minha esposa. Ele trocou até o meu nome. Então não é possível que Deus ia mentir, ia me enganar, ia fazer eu sentir o gosto de ter um filho, de gerar uma pessoa, de gerar um filho, de gerar um herdeiro e agora tirar de minhas mãos. Não, ele não questionou a Deus, ele não duvidou da sua palavra, ele não ficou decepcionado com Deus, ele não entrou na caverna da depressão. Abraão simplesmente obedeceu, ainda que a ordem de Deus tenha parecido sem sentido, as ordens desatendidas são um caminho para a perdição. Abraão obedeceu rapidamente. Abraão tinha todos os motivos para chegar diante do Senhor e falar, Senhor, vamos conversar um pouquinho. Que fala que o Senhor disse que o Senhor não erra na tua palavra. O Senhor disse que o Senhor é perfeito na sua palavra. O Senhor mandou eu sair de Ur dos Caldeus porque eles ofereciam pessoas, filhos a cultos pagãos, a deuses. Agora o Senhor vem aqui na minha cidade, onde eu moro, né, diz que ia dar um filho para mim, aí o Senhor pega e pede para mim oferecer o meu filho em sacrifício. Isso não é voz de Deus não, isso só pode ser voz do diabo. Não, isso não é voz de Deus não. Eu estou ouvindo outras vozes, acho que eu estou velho demais. Não, irmãos, ele não questionou. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e obedeceu ao chamado do Senhor. Ele ouviu o Senhor falando com ele, ele discerniu que era Deus, e naquela mesma madrugada daquela noite, ele preparou o jumento, chamou os servos, acordou o filho, preparou a lenha, molou o facão, tomou o seu filho, o cutelo, e partiu para levar o seu filho como holocausto. Por quê? Porque ele creu no caráter de Deus, ele tinha certeza que ele estava servindo o Senhor. Irmão, deixa eu dizer algo para você, creia no caráter do Senhor. Fique tranquila, louvado seja Deus, fique tranquilo.
O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O Senhor não vai te deixar. Confie no caráter de Deus. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que conhece o nosso coração, a nossa vida. É um Deus que anda junto de nós a todo instante da nossa vida. É um Deus que não nos abandona. Não questione ao Senhor, não divide de sua palavra, não fique decepcionado com o próprio Deus, não faça como Elias, entra numa caverna de depressão, jamais, não. Ainda que a ordem de Deus tenha aparecido sobre sua vida, minha vida, algo que nós não conseguimos compreender, nem tudo nós vamos entender, irmãos, mas temos que obedecer sua palavra. Às vezes nós não compreendemos, principalmente, às vezes eu comento com a minha esposa, nós estamos aqui em São Paulo, nós temos tudo lá no interior, a nossa chacrinha, nós estamos construindo lá, e às vezes eu pergunto para minha esposa, eu falo, poxa vida, às vezes eu não compreendo, por que Deus nos tirou de lá para trazer para São Paulo, agora nosso terreno, nossa construção está tudo parada lá, às vezes nós até combinamos de ir para lá um final de semana para trabalharmos, mas nem sempre dá certo. Eu confesso para os irmãos, confesso que eu fico muito triste com isso. Mas de repente o Espírito Santo me conforta, me consola, de saber que Ele está me usando para pregoar sua palavra, para anunciar o Evangelho da graça. Irmã, irmão, a você que está aqui esta noite, dentro da luz da palavra, que você possa olhar para a sua vida e entender que foi Deus que te colocou aí onde você está. Esta família foi Deus que te deu. Este emprego, esse salário, onde você vive, foi Deus que preparou. Não que você não tenha o cuidado de procurar algo melhor, de conseguir conquistar algo, mas tenha cuidado, para que não amanhã você venha sofrer. Não faça nada, não tome decisões precipitadas ou cheios de dúvida. Primeiro você precisa discernir o que é a voz de Deus, diferenciar o que é emoção e o que Deus está falando. Tem muita gente agindo assim, irmãos, de acordo com as suas necessidades, toma partido, depois sofre, passa vergonha, mas quando vem do Senhor, Ele nos segura, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, nos protege, abre portas para nós passarmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira verdade que vejo, a terceira verdade dos 9 passos de uma fé genuína que percebo aqui, é que quando Deus chama, irmãos, é preparado todas as coisas, nós abrimos o coração e sem pestanejar, sem duvidar, nós preparamos o melhor para o Senhor. Quando nós temos disponibilidade em servir e adorar, nós não ficamos escolhendo o tempo que sobra, né? Eu vou sobrar um tempo, eu vou fazer. Não, nós fazemos o melhor para Deus. Então o terceiro passo para uma fé genuína é fazer o melhor para o Senhor, é tomar posse de tudo que for o melhor, fazer para a glória de Deus, nem que para isso venha custar algo de nós, nem que para isso nós temos que abrir mão de algumas coisas. Abraão então leva todos os ingredientes para o sacrifício, lenha, fogo, cutelo e o cordeiro que é o seu próprio filho. Ele tem disposição para obedecer a Deus, porque Deus não aceita obediência parcial. Ele tinha todos os motivos para falar, não, meu filho não, eu vou levar tudo o que o Senhor está pedindo para oferecer um culto ao Senhor, mas meu filho vai ficar aqui, e lá o Senhor vai preparar. Não, Deus pediu filho. Irmão, se você for adorar a Deus, dê o teu melhor, ofereça o teu melhor no altar que é Cristo, ofereça a tua vida ao Senhor. O diabo não liga de dividir você com Deus. De manhã um crente, à noite serve o Satanás, serve o diabo, fazendo coisas que ele se agrada. Ele não liga se de manhã você o serve e à noite você vai à igreja. Deus nos quer por inteiro. O Senhor quer nós por inteiro, entregue a sua presença no centro da sua vontade. Nós precisamos, irmãos, recusar a nossa carne e combater contra ela e entregar a nossa vida ao Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, sou teu servo, sou tua serva, eu estou disposto a te adorar, a te servir em espírito e em verdade, porque tu és vida, tu és espírito, e eu estou aqui esta noite, este dia, esta manhã, nesta hora, neste momento, para adorar o Senhor de todo o meu coração. Eu me rendo ao Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu amo o Senhor de todo o meu coração e alma. Estou disposto em Te adorar, em Te servir, em Te exaltar. Louvado seja Deus. A quarta verdade é que vejo pelo passo da fé genuína que ele obedece uma vez, direto, irmãos, direto, sem especular.
A fé de Abraão não é especulativa, que quer saber aonde, por quê, para quê, mas a fé dele aqui dá para entender que ele quer ir fazer o que Deus manda. Ele está pronto. Deus mandou Abraão ir oferecer seu filho em holocausto, e ele caminhou na direção apontada por Deus. Ele mandou Abraão para o Monte Moriá, que significa a manifestação do Senhor, e é para lá que ele foi. Deus se manifesta no monte da obediência. Quando nós nos dedicamos a servir o Senhor, quando nós estamos prontos, não interessa o que vamos enfrentar, não interessa a luta que está preparada para nós passarmos, mas é no monte da obediência que o Senhor provê para nós. É no monte da obediência que o Senhor nos sustenta pela sua palavra. É no monte da obediência que a presença do Espírito de Deus nos envolve. É no monte da obediência que o Senhor nos conduz em segurança. É no monte da obediência que sentimos a visitação do Espírito de Deus no nosso coração. É no monte da obediência que nós vemos o poderoso manifestar do soberano Deus sobre sua vida. É no monte da obediência que nós vemos as portas se abrirem. É no monte da obediência que nós vemos a nossa família, os seus filhos, o casamento ser conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmãos. Abraão, ele não se preocupou em arrumar uma desculpa, ele não ficou enrolando, pensando, não, eu vou, Senhor, pode deixar que eu... Não, ele se dedicou em fazer, irmãos. Às vezes nós arrumamos desculpas, falamos esses dias, se eu não me engano, no sábado, muleta. Nós damos um jeito de arrumar as muletinhas, para arrumar uma desculpa, meras desculpas, para servirmos o Senhor, queridos. A quinta verdade é que ele foi persistente em obedecer a Deus. No versículo de número 4 diz assim que ele caminhou, no versículo 12, 4, ele caminhou 3 dias, tendo tempo suficiente para nutrir dúvidas, buscar rotas de fuga, entregar-se à racionalização e às desculpas. Imagine só, Abraão 3 dias caminhando com o filho. Ele poderia falar, Isaac, eu não sei não, acho que a gente está errado. Eu acho que 3 dias é muito para isso, irmão, dá tempo. Eu acho que a gente fez errado, Isaac. Eu acho que eu deveria ter pensado um pouquinho, orado mais. Eu acho que eu deveria ter buscado uma palavra. Isaac, eu devia ter buscado umas confirmações, uns sinais de Deus para saber se era Deus mesmo. Esse negócio aí, não sei, eu não estou entendendo. Eu penso que na hora deles dormirem, acho que Abraão ficava olhando para o filho assim. Sabe, irmãos, se nós não discernirmos a voz de Deus, se nós não conhecermos o Senhor, a nossa fé nunca será uma fé ousada. Nós nunca vamos obedecer o chamado do Senhor. Por quê? Porque somos limitados. O nosso coração não pode ter espaço, lacunas. Ele precisa estar preenchido completamente, exclusivamente e unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem horas, irmãos, que nós passamos por provações acachapantes, nós passamos por provações gigantescas, e se o nosso coração não estiver envolvido na presença do Senhor, suprido da presença de Deus, irmãos, se houver lacunas, espaços, flechas, irmãos, aberturas nas câmaras do nosso coração, nós vamos encher de incredulidade, de preocupação, de ansiedade, e nós vamos perder a confiança, e isso para o crente é um perigo. Aqui Abraão fez diferente, ele foi persistente em obedecer a Deus. Por quê? Porque se ele não persistisse em obedecer a Deus, ele estava livre, irmãos, ali para ser atingido por uma incredulidade. Então, irmãos, eu penso que Abraão, ele não fez nada disso, ficar olhando para o filho e lamentando, o que eu vou dizer para Sara, e caminhando e falando, Senhor, está chegando mais perto, e agora, Senhor, e como vai ser? Eu estou preocupado, eu não vejo nenhum carneiro, nenhum cordeiro, nenhum ovelha, não vejo nada aqui, Senhor, nenhum cabrito, e está passando, está chegando Moriá. Não, a Bíblia não diz nada disso, simplesmente ele caminhou, e olhou e avistou de longe o monte Moriá. E ele não teve dúvidas. Quando ele olhou o monte, queridos, ele virou para o seu servo e disse assim, ficai-vos aqui, e nós vamos até lá, e apontou. Escuta bem isso, irmão, o que é uma fé genuína? Ouçam bem isso, olha o que ele disse, olha a profecia aqui,
ficai-vos aqui, e nós vamos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Louvado seja Deus. Irmão, isso é uma fé genuína, fé ousada. É uma fé que não andou pensando, lamentando e discutindo com Deus e arrumando desculpa. Não, ele se prontificou, ele creu. Abraão, diante da humanidade, foi o primeiro homem, o primeiro crente a crer no milagre da ressuscitação dentre os mortos. Até então a Bíblia não fala que alguém ressuscitou, mas ele foi o primeiro homem a crer na ressuscitação dentre os mortos, apontando para o trabalho do Espírito Santo que faria em Jesus e irá fazer em nós, para termos Jesus face a face no reino da glória de Deus. E Abraão, o pai da nossa fé, louvado seja Deus, com uma fé ousada, louvado seja Deus, ele teve tempo, 3 dias suficiente para nutrir dúvidas, mas não nutriu, foi tempo bastante longo para que o amor pelo seu filho suplantasse o amor de Deus, mas ele não permitiu que isso acontecesse. Abraão teve tempo suficiente para voltar atrás, mas não, Abraão persistir em obedecer para que o amor do seu filho suplantasse, não, mas que ele fosse obediência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então Abraão, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, não tinha o seu filho como a maior bênção, mas a maior bênção era a presença de Deus e entender a voz do Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. A maior bênção que nós temos é a presença de Deus manifesta em nós. É esta dádiva que está no nosso coração que não podemos perder, irmãos. É esta dádiva. Aqui não estou colocando, irmãos, como é um filho, é de qualquer... Não, entenda bem, isso não é esta a ideia. O melhor de Abraão era Deus que estava no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ele creu que Deus era poderoso e que a sua palavra não voltava atrás. Ele tinha certeza, uma convicta certeza. Por isso ele se posicionou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você, sabe quem tem crido? Você crê na sua salvação? Você tem certeza de ser um salvo? Eu tenho, irmão, certeza. Estou salvo, graças a Deus. Tenho certeza no meu coração desta salvação. A vida eterna está em mim. Louvado seja Deus. Nós sabemos em quem temos crido. E nós confiamos no caráter de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Trazendo para este dia de hoje, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, mas creia, Deus tem poder de ainda ressuscitar dentre os mortos. Deus tem poder de arrancar do presídio aquele que hoje não te ouve mais. Deus tem poder de buscar aquele que um dia esteve na tua casa e hoje não mais. Talvez perdido no crack, na maconha, na cocaína, no cigarro, na bebida, no adultério, na marginalidade. Deus pode buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que para você já está morto, mesmo que para você já está morta, mesmo que para você já não tem vida, a palavra de Deus diz que ao cheiro das águas a vida brota novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Ele é poderoso para fazer infinitas vezes mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a 7ª notícia, um passo genuíno da fé, é que é capaz de transformar a tragédia em adoração. Abraão, irmãos, aqui no versículo de número 5, ele está dizendo: eu vou até lá, e depois de ter adorado, nós voltaremos, e tendo adorado, voltaremos. Ele não ia matar o seu filho, ele ia sacrificar, iria dar ao Senhor. Ele não ia tirar a vida apenas do seu filho como se fosse qualquer coisa, não. Ele ia oferecer como um sacrifício a Deus. Ele ia levantar ali um altar, ele ia adorar. Abraão compreendeu que devemos obedecer a Deus, apesar de mesmo assim, às vezes pareça contraditório. Parece que Deus luta contra você, a verdade contra a verdade, o mandamento contra a promessa. Abraão compreende, irmãos, que Isaac pode morrer, mas Deus não pode deixar de ser Deus fiel. Louvado seja Deus, não pode deixar de cumprir sua promessa. Deus não está procurando gente que argumente, mas gente que adore e obedeça e louve o Espírito em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ideia aqui, irmãos,
irmãos, às vezes parece que Deus luta contra Ele mesmo, porque o mesmo Deus que prometeu agora está pedindo de volta. Às vezes nós não compreendemos o plano do Senhor, às vezes nós falamos: Senhor, até isso nós falamos, sou teu servo, sou tua serva, por que o Senhor permitiu isso? Às vezes nós não compreendemos os planos do Senhor, mas entenda, eles são perfeitos. O Senhor sabe de que maneira agir, Ele sabe de que maneira trabalhar, Ele sabe de que maneira resolver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não tente colocar nos planos do Senhor algo contraditório, porque Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão aqui, ele creu, irmãos, a oitava verdade, que ele creu pela fé na ressurreição de todas as promessas de Deus. Nós vamos voltar, nós vamos até ali adorar e já já nós vamos voltar. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Abraão diz para os seus servos: ainda voltaremos. Em Hebreus 11, lá na Galeria dos Heróis da Fé, como referência, nós vemos aqui que Abraão creu que Deus ressuscitaria seu filho, e as promessas de Deus não morrem. Para Deus haverá impossibilidade, nunca haverá impossibilidade no cumprimento das suas promessas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Por mais que você olhe para um filho, e um dia ele te seguiu na igreja, ouviu a palavra, e hoje não mais está nos caminhos do Senhor. Por mais que você olhe para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, e diz: Senhor, não tem mais jeito. Tem sim. Agindo Deus, quem impedirá? É no monte da obediência que nós vemos o manifestar do Deus soberano. E que monte de obediência? É vivendo juntamente com o Senhor, é adorando Ele pelo fato de quem Ele é, o nosso Deus, o nosso Pai, o refúgio, a fortaleza, é presente na angústia, nas tribulações, meu irmão. Talvez a sua fé está tão pequenininha, mas entenda, se ela for como um grão de mostarda, não no tamanho, mas na resiliência. A fé como um grão de mostarda significa que ela é tão pequenininha como um grão de mostarda. Não é a quantidade de fé, é a espessura, é pequenininha assim, ninguém dá nada para ela. Mas quando nasce, é uma árvore frondosa, é uma árvore grande e que tem muita sombra. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós agimos com uma fé genuína, quando nós não temos força, Ele dá força ao cansado e vigor a quem não tem nenhum vigor. Quando nós achamos, Senhor, talvez você é um pai que esteja aqui esta noite, uma mãe, esteja orando pelo seu filho. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui, e é Ele que está dizendo sobre essa palavra a você, o nosso coração. Apenas creia. Lázaro estava morto, há 4 dias cheirava mal. E as pessoas que ali estavam: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor disse que se creres veríamos a glória de Deus. Eu quero dizer a você que Jesus tem poder para fazer infinitas vezes mais. Quero dizer a você pelo Espírito Santo de Deus que Jesus tem poder para ressuscitar, trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que você foi embora. Eu quero dizer que Jesus tem poder para restituir a sua família. Eu quero dizer que Jesus tem poder para fazer voltar novamente aquilo que se foi da sua vida, talvez a felicidade, o aconchego. Hoje você tem somente uma casa, não tem mais um lar onde as pessoas se reuniam e você tem saudade. Talvez você pestanejou, você talvez tropeçou e o diabo passou e na tua casa, começou com você, mas o diabo passou na tua casa e fez um arrastão. O Senhor está dizendo pela sua palavra que mesmo quando nós colocamos diante dele uma pedra, ele pode remover esta pedra, a dureza do coração de alguém, perdoando os pecados, transformando a vida e abrindo os ouvidos para ouvir tua palavra, transformando. Ele arranca do presídio, ele arranca da cadeia, ele tira da marginalidade, ele tira da prostituição, ele tira os vícios, ele limpa, ele faz de novo voltar a presença dele sobre a nossa família. Se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas creia. Creia no Senhor, creia em Jesus, Ele pode fazer. Louvado seja Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. O mar está sob seu domínio,
Os ventos estão sob o seu domínio, as tempestades estão sob o teu domínio, as nações estão sob o teu domínio, o governo está sob o teu domínio, a sua vida está sob o teu domínio, a sua família está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor e Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Abraão creu. E ao monte da obediência, ele usou, irmãos, a prova para adorar o Senhor. Ele usou a circunstância e transformou a tragédia em uma verdadeira adoração. Talvez a sua família hoje é uma verdadeira tragédia, a sua situação hoje enfermo é uma verdadeira tragédia, ou talvez aconteceu a você uma grande tragédia, a sua família foi destruída, mas aproveite esse momento para adorar o Senhor e dizendo: Senhor, bem sei que tudo pode, o Senhor tem me ensinado. Senhor, em nome de Jesus, não me deixa cair em tentação. Ore como o rei Ezequias: livra, Senhor, a minha alma da morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não fique vivendo de murmuração, não, contando os prejuízos, também não. Mas olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Em oitavo, ele creu pela fé na ressurreição de todas as promessas do Senhor. Porque para Deus não há impossível. Você crê nas promessas do Senhor? Eu creio, irmãos, eu creio. Mesmo que longe está, o Senhor tem poder para ir lá. Mesmo que distante está, o Senhor tem poder para chegar lá. Mesmo difícil de eu ir, o Senhor tem poder para entrar. Louvado seja Deus. Mesmo que longe dos meus olhos, o Senhor está enxergando a distância. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu não possa falar a fala do Senhor, suas palavras, elas são imutáveis e atravessam a divisão da nossa alma, do pensamento. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Apenas creia, Pai. Apenas creia, mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E nono, nós entendemos que ele creu na provisão divina. Irmãos, no versículo 8, ali Abraão proferiu pela primeira vez este nome: Jeová Jiré. Pai, cadê o cordeiro? Senhor proverá. Jeová Jiré, provisão, Deus da provisão. Ele sabia que Deus nunca falha, nunca decepciona. Ele sabia que os caminhos de Deus, mesmo na mesma tormenta, no meio da turbulência, são seguros. Nas horas das trevas mais expressas, Deus sempre acende uma luz em nosso caminho, quando estamos na estrada da obediência, não na desobediência. Mas quando somos obedientes ao Senhor, Ele sempre proverá. E foi no monte do Senhor, na terra da obediência, irmãos, que aconteceu o que Deus e o que o Senhor proveu para nós. Quando caminhamos pela fé, mostramos ao mundo a nossa fidelidade a Deus. Então nos revelamos o próprio coração de Deus. Por quê? Para Isaac teve um substituto, para Jesus não. Lá Jesus foi o meu substituto no monte da provisão. Foi Ele que morreu por mim, Ele que morreu pelos seus pecados. Então Ele é digno da nossa fé. Para Isaac, um cordeiro foi o substituto no meu lugar. Isaac não poderia morrer pelos meus pecados, muito menos pelos seus, mas Jesus deu a vida para que nós vivêssemos. No monte do Senhor, Jesus foi a provisão para mim e você. Foi no monte do Senhor que Jesus foi o sacrifício perfeito para a igreja. Este texto aqui, Gênesis 22, é a mais perfeita expressão do que se deu o Calvário de Cristo na cruz. Gênesis 22 aponta para o sacrifício de Cristo. Abraão, o pai da nossa fé, e Jesus, o único autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Para Isaac teve o substituto. Jesus foi o substituto em nosso lugar. Jesus foi o substituto no meu lugar. Abraão, ele viu o filho caminhar para a morte. Ele creu que ele ressuscitaria. A Bíblia diz em Isaías que agradou o pai Boer, diferente de Abraão. Abraão entregou o seu filho, mas crendo que Deus o ressuscitaria. É claro que Jesus ressuscitou dentre os mortos e o pai sabia, mas a Bíblia diz que, diferente de Abraão, agradou o pai, o próprio Deus moer o próprio filho
por amor aos nossos pecados. Jesus não tinha pecados. Se fôssemos ver na realidade, ele não precisava ir para a cruz, porque ele não era pecador. Mas o salário do meu, do seu e do nosso pecado cobrou a morte do Filho de Deus. Oh, irmãos, oh, aleluia. Se hoje estamos aqui esta noite, estamos aqui por causa de Jesus. Louvado seja Deus. Sacrifício perfeito. Para Isaac teve um substituto, para Jesus não. Ele foi o meu e o seu, o nosso substituto na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E nós hoje podemos confiar, Ele é digno da nossa fé, Ele é digno dos nossos louvores, Ele é digno da nossa adoração. Se servimos a Deus pela vista, então não servimos pelo fato de quem Ele é, mas se nós servimos a Deus por gratidão, nós servimos pelo fato de quem Ele é, o nosso Salvador, o eterno Criador, aquele que morreu no monte do Senhor. Ele foi a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Minha e sua. Para que nós tivéssemos direito? Não. Para que nós ganhássemos o presente, de graça, a salvação por intermédio do seu sacrifício vicário no monte do Senhor. Jesus foi a provisão para nós. Ele providenciou para que nós recebêssemos o perdão e a salvação. Então, olhemos para o Cordeiro de Deus. Olhe para Jesus com fé, seja um filho de Abraão, seja um filho de Deus, seja um servo do Senhor, louve-o, adore em espírito e verdade, entenda as suas provações como agenda do Senhor, chuvas que estão caindo do céu, provisão de Deus para a nossa vida. Esta é a palavra. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja glorificado e adorado para sempre. Amém. Vamos agradecer o Senhor pelo culto com oração, em nome de Jesus. Amém.